Recentemente, o Danilo havia descoberto que a Nina e o Peter estavam vandalizando alguns patrimônios que tinha ao redor de São Cristóvão. Bom, ele descobriu que recentemente a Nina e o Peter tinham vandalizado o salão de beleza de Fabiana. Ele descobriu através de uma conversa que Peter estava tendo com a Nina pelo celular, e aí ele logo chegou à conclusão do que o irmão fez. Ele brigou bastante com o Peter e também discutiu bastante com a Nina para tentar evitar que essa situação continuasse. Porém, os dois não pararam. Os dois não pararam. Peter havia perguntado para o Lucas se ele ainda estava dormindo no kickbox. O Lucas avisou para o Peter que ele não estava dormindo mais no kickbox. E agora ele conseguiu uma casa junto com o irmão e eles agora têm um lar. Bom, o Peter logo chegou à conclusão que não existe ninguém tomando conta do galpão do kickbox à noite, né? Então ele e a Nina podem ir à noite lá, pichar tudo, vandalizar, que ninguém vai descobrir que foi eles. Bom, só que aí mora o perigo, né, gente? Porque quem coordena aquele galpão são dois policiais, né? Que é o Marlon e o Alan. Era óbvio que eles iriam investigar e iriam chegar até os culpados. Né? Era óbvio que isso iria acontecer. Pois é, vamos à parte em que o Peter e a Nina eles invadem um galpão e picha tudo, enfim. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like e sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Bom, e aí que eles invadem o galpão, picha tudo. Na manhã do dia seguinte, o Peter deixa a mesma marca de roda de pneu que ele havia deixado quando ele pichou o galpão de Fabiana. Ele deixou a mesma marca de pneu. O Marlon chegou até a questionar quando viu essa marca de pneu. E aí o Ian falou que foi Peter que foi lá cortar o cabelo recentemente. E aí ele fala assim, mas depois da tinta cair, ele veio aqui. Bom, mas aí ele não levou muita gente também, porque Peter tem uma condição, né? Ele tem paralisia cerebral e ele não ia imaginar que Peter iria fazer isso, né? Ele não ia imaginar que Peter iria fazer tal coisa. Então ele não levou essa história adiante. Só que quando o Marlon viu o galpão todo pichado, ele chegou à conclusão que era a mesma pessoa que pichou o galpão. No caso, era a mesma pessoa que pichou o salão de Fabiana. E o Ian havia dito que aquela marca daqueles pneus era de Peter. Era da cadeira de roda de Peter. E aí o Marlon chegou à conclusão que quem fez isso foi Peter. Só que o Marlon sabe que o Peter não tem condições de fazer isso sozinho. É aí que ele não tinha como provar. E ele começou a seguir o Peter à noite junto com a Nina. E o Marlon viu eles dois pichando o outro local. Bom, o Marlon levou os dois para a cadeia, prendeu os dois. Como o Peter ele é deficiente, fica difícil atuar ele, porque teoricamente ele está mais para um incapaz e ele acaba sendo solto.
Porém, a Nina não, a Nina já é diferente. É como se Nina tivesse levado o Peter a fazer aquelas atrocidades. O Peter ele não respondeu criminalmente por isso por causa da condição dele. Bom, e a Nina acaba ali sendo presa, depois Filipa fica assustada e recorre, pede ajuda a Jax, o Jax vai e dá um jeito de soltar a Filipa, no caso soltar a Nina, enfim, Nina acaba sendo solta, e uma situação bem delicada porque o Danilo fica com muito ódio de Marlon, porque ele acha que o Marlon poderia aliviar, porque é o irmão dele, não precisava denunciar, né? Resolveria entre família, porque eles se conhecem há muito tempo, já moram no mesmo bairro. Só que o Marlon deixa muito claro para Danilo que o que ele fez, ele tinha que fazer. Era algo que tá na lei, ele tem que cumprir a lei. E se ele não atua, os dois, ele que seria punido. Enfim, mas Danilo não se portou com isso, né? E queria que o Marlon acobertasse o irmão dele. Enfim, né? Eu queria comentar sobre isso. Eu entendo muito bem essa trama que a autora que está escrevendo Dona de Mim quis trazer, né? Essa parte de não é só porque o Peter é deficiente que ele não pode fazer loucuras, fazer coisas imagináveis. Eu entendo que ela quis trazer, que ela quis transmitir, que o Peter também pode cometer erros, falhas, mesmo com a condição que ele vive. Ela quis transmitir isso no momento que ela traz Peter fazendo esse tipo de coisa. Só que ao mesmo tempo ela poderia também ser um pouco mais criativa, né? Peter poderia arranjar uma mulher, Peter poderia ser amado, poderia ser uma trama mais interessante, né? Pô, o Peter vandalizando, cara, e outra que ele não tinha nem condições de fazer isso. O que Peter fazia quando a Nina tava vandalizando tudo era dar risada e filmar. E o que aparentemente ele nem conseguia fazer, né? Que ele não conseguia nem segurar o celular direito. Bom, e ele não fazia nada, ele só ficava ali só olhando. Enfim, né? Não era nenhuma trama consistente, porque ele não tinha nem capacidade de fazer isso. Enfim, não sendo capacitista não, mas eu acho que uma trama mais interessante para Peter seria incluindo ele no relacionamento, mostrando que pessoas também na condição que ele vive com paralisia cerebral também ama, também encontra um amor verdadeiro, não precisa cometer crime. Pô, que é isso. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.